Futebol Paixão Cega, seu canal show de bola. Alô, alô, amigos do canal Futebol Paixão Cega. Vamos nessa pela volta nas entrevistas. E hoje com um convidado mais do que especial, o grande narrador da Rádio Globo do Rio de Janeiro, Luiz Penido. Para mim, seguramente o melhor narrador do Brasil, da geração atual, meio rádio. Flamengão, queridão, explode o coração e ganha a vaga aos 43 minutos. Elias bota na rede. Aqui já tem com o sabor. Vem Viola atrás do ataque do Vasco da Gama, driblou primeiro, rolou a bola, Juninho Paulista colocou, bateu na defesa, mandou Romário, guardou, é campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Gol! É do Vasco, do Vasco, do Vasco, é do milagre, é da vitória, é da raça, é o rei Romário, é o quarto gol, é de virada, é inacreditável, eu quero ouvir o hino do Vasco campeão! Pelo time do Fluminense, colocada a bola, Thiago Neves na cobrança de escanteio, é hora de marcar, é agora ou nunca, caminhou, bateu, guardou, testada, guardou! Gol! É do Fluminense! Eu quero ouvir o hino! Eu quero o hino tricolor! Eu vou vibrar muito! Eliminado São Paulo! O Fluminense se classifica! Deus é carioca! Deus é tricolor! Gol do Fluminense! Do nosso tricolor! É gol do Fluminense! Ele quebra o jejum marcando o primeiro! Ele quebra o jejum para... Não tem ideia da emoção que me causou quando eu recebi sua primeira mensagem no WhatsApp, confirmando o nosso papo aqui. E confesso estar bem feliz em ter a chance de trocar essas figurinhas com você aqui. Certo? Tudo certo. Prazer falar com você, atender o seu pedido, coisa que eu não posso fazer normalmente, inclusive, não só pela quantidade, pelo volume, pelo horário, por outros compromissos, meu canal, e tudo, enfim. Como a gente, por acaso, aí, né, deu certo, era um horário que havia possibilidade, e aí, então, a gente vai trocar essa ideia aí. Fala aí que eu quero ouvir. Então, vamos lá. Pedaço, fala um pouquinho da sua carreira. A gente sabe que você começou a sua carreira muito novo ainda, aos 13 anos. Essa sua paixão pelo rádio, ela continua na mesma intensidade que era lá quando você era um menino? Mudou Eu comecei com 14 anos. Na verdade, a paixão ela só aumenta, né? Porque agora que eu tenho uma vida entregue ao rádio. Eu passei a minha parte da infância, parte até razoável, toda a minha adolescência, juventude, tudo isso dentro do rádio, vivi tudo que eu tinha que viver em termos de situações, emoções, vitórias, tropeções, casca de banana, dificuldades, enfrentamentos, noites viradas em aeroportos, aeroporto fechado, voo cancelado. Então, essas coisas todas que fazem parte da profissão. E quem sai rodando o mundo atrás de bola para poder trabalhar, é trabalho, né? Mas é um prazer, fazer o que gosta, né? Quando a gente faz o que gosta é muito bom. Então, a paixão, ela vem na medida em que eu sou um apaixonado pelo rádio, adoro, sou vidrado, sempre quis, e trabalho com futebol, que é uma coisa que também pela qual eu sou apaixonado. Então, é uma soma que só faz crescer esse vínculo efetivo. O rádio, o futebol, a paixão, a minha carreira, o meu trabalho, são coisas que me fascinam. Fascina e me fascina também. Suas narrações, não só eu, mas, cara, foi impressionante. Quando eu divulguei a nossa entrevista dos grupos aqui do WhatsApp, nas redes sociais, né? Todo mundo vibrando. Caramba, Penido, que é isso? Guardou! Obrigado a todo mundo. Hein? Obrigado a todo mundo. Pois é, né? Narrador, que é isso? Grande narrador.
muita gente mandando abraço para você. Agora, primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a situação do futebol carioca. Vamos começar na parte boa, depois a gente fala na parte ruim. Parte boa, cara, que campanha do Fluminense do brasileiro, hein? Quem diria que Muito o bom. Fluminense vai para a Libertadores, hein? Muito Também bom. não esperava, O não. Daí deu uma ajeitada no time, né? É teu negócio. Você joga com jogador. Se você não tiver jogador, você pode juntar o Daí Helma, trazer junto o Jürgen Klopp, o Mister. o Guardiola, mas não sei o quê. Se o time for ruim, não vai jogar. Eles não entram em campo. O técnico não entra em campo. Quem tem que resolver a parada lá dentro são os jogadores. Eles é que vão fazer acontecer. Claro, o futebol é tático por natureza. O futebol é um jogo tático. Então, o treinador tem que dar o caminho. Ele entrega para cada um a função a ser executada. Agora, é preciso que exista uma química no time. Essa química, essa coisa que funciona ou não funciona, é em função da característica do jogador. Então, não adianta o treinador ter um esquema tático maravilhoso se o time não se adequar àquele sistema. Então, isso é muito de subjetivo nisso aí, que normalmente precisa ser o quê? Testado. Todo clube, quando contrata um treinador, seja ele quem for, é um teste, é um risco. Todo treinador é uma aposta. Quando você contrata um jogador, é uma aposta. Se o cara é muito bom, você sabe que vai dar certo. É o Ronaldinho Gaúcho, é o Ronaldo Fenômeno, é o Romário, é o não sei o quê. Onde você botar, ele vai jogar bem. Vai, o Messi vai jogar bem, o Neymar vai jogar bem, Lewandowski, o Hazard, enfim, os caras que são bons mesmo. Agora, quando você pega um treinador que muda a característica do jogador, ele pode ter um declínio técnico. Se você mandar o Messi jogar de lateral direito, provavelmente ele vai ser um jogador razoavelmente bom. Na hora que for descer para o ataque, mal na marcação, porque não é o forte dele. Cruzamento, bola na área, ele vai tirar pelo alto? Quando o lateral faz a cobertura no miolo de defesa. Com aquela altura de tampinha dele, ele é mais baixo que eu, ele tem 1,70 m. Eu acho que ele tem... Nem me lembro quanto tem o Messi, mas é baixinho. É altura, mas ele não vai jogar. Ele não vai jogar, ele não vai render. Então, você tem que botar o cara onde ele pode produzir. Não peça a nenhum jogador de futebol para fazer aquilo que ele não sabe. Porque ninguém sabe tudo de nada. Se você pegar qualquer profissão, seja ela qual for, você sabe tudo de... Não, ninguém sabe. Todo mundo sabe uma parte e desconhece a outra. Vai morrer com 110 anos de idade sem saber de tudo. Você sabe da sua profissão, você sabe muito. Mas, mesmo assim, você sabe quase tudo. Porque o dia a dia renova o fato. Todo dia é um momento novo. Eu tenho por hábito, inclusive, todo dia dar um F5 em mim mesmo, para não ser superado pelo tempo, porque é muito difícil você acompanhar a evolução. De quando eu comecei para agora, por exemplo, no rádio, é completamente diferente. O modo de transmitir, o jeito da transmissão, o som é outro, a banda é outra, a interatividade não existia celular, não existia internet, não existia app, enfim, é outra coisa, é outro consumo. O som não era digital, não era estéreo. Todo esse tipo de mudança, o próprio convívio, né? O local onde ficam as cabines ou não ficam, ou se não tem cabine, é posto de transmissão, onde ficam os repórteres, se pode entrar, se não pode, se ele vai ficar atrás do gol, se não vai ficar. Tudo isso vai mexer com a dinâmica da transmissão. Você vai ter um comentarista, vai ter dois. Enfim, tem muita coisa e tem mais a interatividade. Não basta mais pegar o microfone e ficar olhando para o campo e dizer que a bola está com fulano, Beltrano e Ciclano. Eu tenho outras 1000 coisas que eu não tinha para fazer que foram sendo incorporadas. Alguns tiveram que parar, mudar o rumo da prosa, trocar de profissão ou aposentar. E alguns se arrastam ainda, mas já com uma certa dificuldade. E não adianta você tentar lutar contra uma coisa chamada tempo, porque não existe ninguém, absolutamente ninguém, que numa luta contra o tempo tenha derrotado o tempo. Exatamente. Esse Flamengo, rapaz, tem um elenco estreladíssimo, né? Mas não
O Rogério Ceni não embala, né? Não conseguiu ganhar do São Paulo, perdeu vários pontos bestas, eu diria, no Campeonato Brasileiro. Mas há uma parte muito grande da torcida do Flamengo, mas muito grande mesmo, que é fora Rogério, hashtag fora Rogério, não sabe nada, isso, aquilo, outro. Mas quem é o cara que sabe? E diziam que o Domi sabia tudo. Aconteceu. A mudança de treinador, mudar por mudar, não resolve. Você vê o seguinte, o time, aquilo que eu falei antes, o time tem que ser adaptado ao treinador, ou o treinador tem que ser adaptado ao time. Claro que é a segunda. O treinador tem que estar adaptado ao time. Ele tem que ter um time que o pensamento dele funcione com aquele grupo. Eu vou te dar um exemplo prático, rápido, bastante atual. O Jorge Jesus, no Flamengo, ele ganhou o Campeonato Carioca, ele ganhou o Brasileiro, ele ganhou a Libertadores, ele ganhou a Recopa, ele ganhou a Supercopa, ele ganhou o outro Carioca, ele saiu ganhando tudo. Aí, quando chegou no Benfica, ele parou de ganhar. Aí não ganhou a Copa de Portugal, não ganhou a não sei o quê, não ganhou a vaga da Eurocopa, da Champions League, não ganhou não sei das quantas, perdeu a liderança, depois perdeu a vice-liderança do Português, e foi caindo, vai caindo, perdeu a Taça de Portugal, perdeu não sei o quê, e os caras agora querem, meter o pé, aí rua. Vazou, daqui a pouquinho vai ser assim, vai ter que meter o pé. Então ele desaprendeu quando voltou para Portugal, mas ele não tinha sido campeão no Benfica? Tinha. Ele foi campeão no Benfica, foi bicampeão no Benfica, ele ganhou título pra caramba, saiu, foi para o Sporting, um fracasso retumbante, depois se recuperou no Sporting, foi campeão pelo Sporting, experimentou um novo fracasso e foi demitido e ainda apanhou na saída, foi agredido por torcedores, torcedores vândalos, torcedores entre aspas, né? Cara, eu não chamo isso de torcedor, né? Invadem CT, não sei o que e tal. Os caras foram lá, queriam fritar ele, comer o fígado dele, porque ele era um idiota, um imbecil. No dia que ganha o Otto Glória, um ex-técnico, tem uma frase que ele celebrizou, que é o seguinte: treinador de futebol, ganhou é bestial, perdeu é uma besta. E funciona. Exatamente. Ganhou no é Brasil, bom, principalmente. empatou é mais ou menos, perdeu é ruim. É a reação do torcedor. Ganhou, tudo bem. Empatou, só empatou. Perdeu é ruim. O Rogério Ceni foi campeão brasileiro. Bem ou mal, ele foi campeão brasileiro. Perdeu a final, o último jogo. O Jorge Jesus também perdeu o último jogo. O último jogo do Jorge Jesus no Campeonato Brasileiro do Flamengo foi Santos 4, Flamengo 0. Sim, mas o Flamengo ali com a cabeça totalmente focada no Mundial já. Sim, claro. Interesse pelo jogo e tal. Cada jogo tem uma história. E cada história tem uma justificativa. Eu, por exemplo, você é apaixonado pelo trabalho técnico do Rogério Ceni? Não, não sou. Aprova inteiramente o Rogério Ceni? Não, inteiramente não. Trocaria? Também não. Eu vou tirar o Rogério Ceni e vou botar quem? Eu vou dar um tiro no escuro. Ele levou um tempo para poder ajeitar o time. O time passou a jogar legal. O que os jogadores não fizeram no último jogo com o São Paulo, a culpa foi muito menos do Rogério Ceni, muito mais dos jogadores. Não foi o esquema tático. O time andou em campo porque já era campeão. Simplesmente não jogou. Isso. Quando o time estava jogando, e depois voltou a jogar, já no Campeonato Carioca, mas aí não é com o Rogério, é agorizado. O time, quando se empenha, o rendimento é, obviamente, matematicamente isso. Com empenho, qualquer rendimento é maior do que desleixado, largado. Faz de qualquer jeito, obtém qualquer resultado. E quando você faz muito bem feito, a possibilidade de você ter um resultado extraordinariamente bom é enorme. Não há garantia. Futebol é um jogo. Jogo, por si só, já define. E são 3 resultados. Dos 3 possíveis, se você está bem preparado, se você é bom, você pode ganhar. É a possibilidade de você ganhar. Não quer dizer que você vai ganhar. Você pode perder. E pode empatar. São 3 resultados. Normalmente você vai ganhar. Mas eu acho que você, no caso do Flamengo, pensando numa troca de treinador, eu não vejo nenhum nome no mercado disponível, nenhum nome
que seja dizer, bom, esse é o cara, ele vai resolver o problema do Flamengo, porque ele vai fazer vai botar o Gabigol na posição certa, vai abrir o Bruno Henrique na posição certa e tal. Aquele esquema que o Jorge Jesus usava no Flamengo, que era fantástico, e que nenhum treinador vai nem saber fazer igual, porque é uma coisa muito pessoal, e até pela vaidade profissional, o cara quer imprimir a digital dele no time. Ele quer que o time jogue com a cara dele, com o sistema dele. E aí acontece o que aconteceu com o Domi. O Domi é um imbecil, não sabe de futebol? Não, muito pelo contrário. Tudo que o Domi conhece pra caramba é futebol. Domenech Torrent. O cara fica 12 anos sentado ao lado do Guardiola e não aprende nada. Se ele deu várias dicas ao Guardiola e funcionário e tal, futebol ele entende. O time do Flamengo não está preparado para o sistema de jogo que ele queria. Só que no Flamengo não dá para trocar o pneu com o carro andando. A torcida do Flamengo não aceita. Time de massa, isso não funciona. Não funciona no Flamengo, não funciona no Corinthians, não funciona no Vasco. Se funcionasse no Vasco, o Ramon não teria sido demitido no início do campeonato. Mas chegou a liderança. Na terceira rodada ele era líder. Aí perdeu 3, já não presta. Tá, manda embora. Aí afundou. Aí começa a tirar o treinador, põe outro, tira o outro, põe outro. Aí o cara bota o lateral direito na ponta esquerda, o cara do meio campo improvisa, tira o zagueiro, põe de meio armador. Começa a dar barata voa. E o cara começa a inventar, porque a necessidade, ele, premido pelas circunstâncias, ele acaba fazendo coisas que são equivocadas, que estão fora da curva. Por exemplo, no lado positivo da coisa, você viu o que aconteceu com o Fluminense. O Daí Helma ia ser demitido. Ele estava na marca do pênalti, pedindo a cabeça dele. Estava para cair. Ele estava conhecendo o elenco, montando o sistema de jogo. Aí você vê que ele utilizava o Hudson como primeiro volante, utilizava o Yuri como primeiro volante, até depois, agora, a grande descoberta, né? O time de base lá de Xerém é fora do comum. Outro patamar, como diz o Bruno Henrique. A gurizada de Xerém é muito fera. Então, ele foi procurando, experimentando até chegar, até descobrir que o Iago Felipe, jogando do jeito que joga atualmente, seria um jogadoraço. Ele não rendia o que rende agora. O Fluminense acabou de perder o Caio Henrique, que era um baita lateral, um jogador de meio campo também. Vinha de algumas perdas. Tinha negociado alguns jogadores. E mais recentemente teve que tirar o Marcos Paulo do elenco, problema de transação, contrato e tal, não sei o quê, vai para a Europa. O Fluminense foi esfacelado, tirou o Luciano, que foi para São Paulo, que era da turma do Diniz. Mas ele chegou e encontrou meio que, não vou dizer uma terra arrasada, mas era um time desmontado. Ele montou. Agora, quando ele engrenou, e aí o Fluminense decolou de vez, os árabes vieram e contrataram, levaram, pagaram uma carreta de dinheiro para ele foi embora. O Marcão entrou, perdeu os primeiros jogos, tentando... O Silva já queria matar ele, né? Mas aí quando o Marcão voltou com o sistema que era do Odair Helma, porque aquilo se encaixava no time, ele manteve o índice de aproveitamento do Odair Helma. Então, acho que o Flamengo, pensando na boa mesmo, equilibradamente, sem botar a paixão acima do coração, não adianta trocar o Rogério Ceni. Você é fã do Rogério Ceni, acha ele genial? Não, não acho. Acho que ele pode ser. Acho até que vai ser no futuro. Hoje, ele ainda não é. Mas aplica-se a máxima para o Rogério Ceni do Flamengo hoje, a meu juízo. Ruim com ele, pior sem ele. Se tirar, vai dar ruim. Por quê? Porque vai perder 2 ou 3 títulos, vai ser eliminado da Copa do Brasil, eventualmente, da Libertadores, não sei o quê. Sujeito até a perder o Carioca, que é uma coisa que o Flamengo tem que ganhar com o pé nas costas. Isso. E aí o outro que entrar vai ser demitido, como o Domi foi. Aí joga pedra, o cara não sei o quê, crucifica o cara, não sabe nada, imbecil, burro e tal. Aí bota outro, aí entra o outro, começa a testa, tudo de novo, até acertar. Então vai o seguinte, o Rogério levou um tempo danado para montar. Do jeito que está montado o time, tirando a derrota para o São Paulo, que a culpa foi mais do time do que dele, deixa o time encaixando e tal, porque não adianta ficar trocando treinador todo dia. O tempo provou. Se você muda, faz uma rotatividade excessiva do treinador, não engrena, não dá resultado. Não é nenhum time que tenha sido campeão com um técnico rodando cada hora. Recentemente, pelo menos, não teve. Não, a dupla que caiu, que infelizmente caiu, você me diz, a situação de Vasco mais para fogo é triste, né?
A gente, como lógico. apaixonado pelo futebol carioca, eu me incluo nessa. Sou baiano, sou de Salvador, mas tem meu time aí, do Rio, e sou um apaixonado pelo futebol carioca e fico bem triste com a situação de Vasco e Botafogo. É a morte anunciada, né? O Vasco e o Botafogo, os dois foram vítimas, o Vasco mais que o Botafogo, de diretorias que não é nem a questão de ser uma diretoria ruim só. São as brigas internas e o fogo amigo, aquele tiroteio dentro de casa. Isso. Não vai dar certo. Puxa o revólver, sai dando tiro dentro de casa, vai matar um parente. E lá no Vasco, isso é uma constante, há alguns anos. Eu digo sempre aqui, o dia que o Vasco se unir, os outros estão ferrados. Se houver união no Vasco, sai da frente. Concordo. A força do Vasco é muito maior do que parece. A torcida, você vê o engajamento da torcida, o dia que a torcida falou, não, vamos pegar junto, fazer o sócio-torcedor aqui, tá bem, a gente está de acordo, vamos fazer sim. Iniciativa da torcida. O que aconteceu? Ele se tornou o clube brasileiro com o maior número de sócios. Passou até o Inter, né? Bateu o Inter, superou o Inter, passou por todo mundo. Simplesmente o seguinte, a força do Vasco, dele Vasco, ela é muito grande, mas internamente a vaidade é maior. Aí é uma força que resiste, né, cara? Com o ambiente que se cria, com o cenário interno que se desenha, nenhum presidente, não é o fulano, o beltrano, o cicrano, independente do nome, no ambiente criado, no cenário que está, é ingovernável. Então, hoje o presidente eleito é o Salgado, Jorge Salgado. O presidente foi eleito, foi empossado. Se os que perderam a eleição, pelos motivos que não importa, a questão foi resolvida na justiça. Tudo lá, você apagou a luz, virou a urna, anulou a urna, caçou não sei o quê, não registrou Beltrano, fulano foi não sei o quê, Cicrano foi para a justiça, o outro tem um liminar, o outro caçou, o outro pediu um embargo. Ninguém entende, né? É um negócio de maluco, parece que os caras pensam em si, olham para o próprio umbigo, o clube é um detalhe. É a instituição que se dane, né? Não, e você não pode contestar o fato de alguém ir à justiça, é um direito sagrado, é constitucional, qualquer um pode ir à justiça reclamar um direito. Isso. Se você acha que tem um direito que está sendo violado de alguma maneira, isso aqui eu acho que eu tenho fumaça de direito nesse negócio aqui, é meu. Eu vou à justiça. É legítimo, você tem todo direito, pode ir. Convém? Aí outra coisa. No caso do Vasco é o seguinte, direito de ir é um direito. Convém? Não. Então, isso foi feito em todas as últimas eleições do Vasco. Não foi nessa, não. E nem foi na anterior, não foi na que foi anulada, não foi na que... Foi o Eurico ainda, né? Não, muito antes do Eurico já tinha isso, já tinha confusão. O Eurico entrou nesse turbilhão. Houve até uma época que reinou uma pequena paz no período do Eurico, porque como ele ganhou a eleição e o vice-eleito, né, o segundo colocado, não é vice, é o vice-presidente, o segundo colocado, como faz 150 membros natos, 150 eleitos, ele tinha os 150 eleitos, para o primeiro colocado são 120, e para o segundo colocado na eleição são 30. O segundo colocado na eleição também era um aliado dele, Eurico. Então, ele tinha os 150 do Conselho, os 120 dele e os 30 do segundo colocado. Ele tinha todo mundo. Aí foi um período em que ele pôde trabalhar sem essa turbulência. E se não tivesse acontecido isso, o Vasco teria fechado. Teria fechado as portas. Porque o Vasco ficou alguns anos sem receber dinheiro nenhum. A CBF retinha os pagamentos, todos os recursos foram retidos pela CBF, mas não pagava a cota ao Vasco. E não pagava, a arbitragem tinha que ser paga pelo clube. O Vasco não pagava porque não tinha dinheiro. E os bandeirinhas, quando ficavam lá, quando o Isaías Tinoco está aí, não me deixe mentir, os bandeirinhas, quando marcavam o impedimento do ataque do Vasco inexistente, deixava de dar um pênalti claro, ia no Bandeira, reclamava, o Bandeira dizia, está pagando? Não. Quem não paga não pode reclamar. Era assim, a conversa. Era um negócio de maluco. Então, o Vasco sofreu, penou na mão da arbitragem, como o Botafogo agora. Aquele ex-presidente da Federação Catarinense, que, lamentavelmente, Deus o tenha, morreu no desastre do avião da Chape, ele teve uma treta com o Botafogo, com a arbitragem, ele era vice-presidente da CBF, um dos vice-presidentes lá, tinha ligação com a arbitragem.
O Botafogo fez uma reclamação e ele disse: árbitros, prestem atenção neste clube quando forem apitar os jogos. Esse clube é contra nós, é contra os árbitros. O Botafogo caiu no ano seguinte. Esse ano, o que o Botafogo deixou de ponto no meio do caminho com o apito envenenado, que é autossugestão, né? O juiz vai entrar em campo e vai roubar. Não, ele não vai fazer isso. Eu vou dar uma grana, subornei o árbitro. Não. Mas os caras que estão no comando, eles têm ferramentas, tem outras moedas que são premiações, botar no quadro da FIFA, botar como árbitro não sei o quê, apitar jogo de Libertadores. Quando o cara é agradado, fica no subconsciente, ele acha que está agradando. Então ele acha, bom, eu estou fazendo certo, estou caminhando aqui, está indo, tá. Pegam por esse caminho, estudam a parte psicológica do cara, esse cara aqui é influenciável. Então, botar o time reclamão, botar o fulano, Beltrano. Tem mil maneiras de você escalar, bota no VAR, o VAR escolhe o lance que ele quer marcar, que ele não quer. Então, é muito complicado. Aí você diz, o cara é desonesto? Não é desonesto. Aí então ele é o quê? Ele é burro? Não, ele é incompetente ou tem uma fraqueza emocional, enfim, alguma coisa. É inexplicável. Você tem como dizer o que é? Não tem como dizer o que é. Eu sei que não é bom. Agora, por que é? É um desses motivos? É um deles, todos esses, nenhum desses, um outro que você desconhece? Pode ser. Pode ser algum que eu desconheça. Eu não sei qual é. Eu só vejo as lambanças. E nos clubes, as lambanças são mais explícitas. Não, e tem lance, Penidas, que até eu que sou cego, vejo que não foi pênalti, por exemplo. Pelo amor de Deus. Não. Mas o cara tem o direito de escolher o lance que ele vai alertar o árbitro ou ele não vai alertar o árbitro. O bola na mão e mão na bola é uma coisa que de acordo com a cabeça dele. Se ele quiser achar que é. Se ele quiser achar que não é, não é. Por quê? Porque é interpretativo. Se é interpretativo, eu posso gostar mais disso ou mais daquilo. Eu gosto. Eu posso gostar de laranja e não gostar de maçã ou vice-versa. Uhum. Eu prefiro gostar das duas coisas. Até adoro as duas coisas. Mas eu posso não gostar de uma, gostar de outra e tal. Isso aí é uma coisa muito relativa e fica muito na mão da boa vontade do cara e do aspecto psicológico. Se o cara estiver psicologicamente mal preparado, ele não vai fazer. Se ele tiver com uma... É do subconsciente. A antipatia dele com algum clube que vai sofrer a perseguição não é uma perseguição que ele botou na cabeça que vai fazer. Ele faz inconscientemente até. Então, eu não sei na hora ele faz. Um psicólogo, ressuscitar o Freud, para ver se ele consegue explicar. Não sei. Eu vejo as lambanças acontecerem. Agora, em Intramuros, lá, os caras têm que resolver, ver como é que é essa parada. Então, vamos vibrar um pouquinho aqui, vamos falar de emoção, de gol, das suas narrações. Você sabe que eu tenho o meu top 10 das suas narrações, né? Quais são os gols? Só para eu saber. O gol é a narração que deixa mais clara a sua capacidade de acompanhar o lance em cima do lance. Segundo gol do Flamengo na Copa do Brasil, 2013, gol do Luiz Antônio, que ele dribla o jogador do Atlético, o Planani que bota no cantinho. Isso é uma narração espetacular. Vai vibrando e você vai junto. Atlético Paranaense. Isso. Copa do Brasil 2013. A outra foi a do Fluminense, Washington, de 2008. 3-1 com o São Paulo. Né? Bola. Eu sou o Brunego. Maurício chuta, bate na zaga, sai, é córner. É a última bola do jogo, a última coisa do jogo. Isso. Thiago Neves bate o córner e o Washington faz de cabeça. Exatamente. Eu sou rubro-negro, mas me arrepio quando ouço essa narração também e vibro junto. Né? E a outra Tem foi... várias narrações, eu vou até dar uma sugestão aqui, Marcelo, para a galera. Já que todo mundo tem aí o acesso ao YouTube, bota lá no YouTube. Qualquer desses gols que você botar vai estar lá no YouTube. Sim. O milésimo do Romário, o gol do Romário no 4-3 sobre o gol do Romário é isso aí. Fala desse agora. No Tetra Tri, o gol do Neymar contra a Espanha na goleada brasileira, o gol da medalha olímpica, gol do Botafogo, do Louco Abreu de cavadinha, gol do Túlio, gol do Dodô, gol do Conca, gol do Thiago Neves na final da Libertadores, no jogo que eliminou São Paulo, gol do Washington, no jogo Fluminense e Boca Juniors, que eu falei, não tem Boca Juniors, tem boca aberta.
pasmado, parado, perdido, superado em campo e tal. Está tudo no YouTube, é só clicar lá e vai ouvir a narração completinha, tudo que faz. Tem os gols do Flamengo, tem o gol atual do bicampeonato do Flamengo da Libertadores, 2019, Gabigol. Tem tudo. Bota lá Luiz Penido no Google, vai na pesquisa do YouTube. É só entrar direto no YouTube, vai ter lá uma montoeira de gols e vai ser emoção de montão. Você é demais, cara. Agora, Pedro, com essa pandemia aí, com esse momento difícil, como é que está sendo narrar os jogos sem público? Vocês da Rádio Globo estão fazendo no estúdio, no estádio? Como é que... O público no estádio, ele dá um colorido completamente diferente. E vou te dizer mais, eu acho que a queda do Flamengo, naquele período do Dome, ela está muito ligada também a este fator, como no rendimento com o próprio Rogério Ceni também está. E vou te dar um dado. Como a torcida do Flamengo é maior, e obviamente Flamengo, Vasco, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, esses times que têm uma massa assim, gigantesca, isso faz uma diferença muito grande mesmo. E aí o que acontece? Acontece que o Flamengo, quando estava indo o Jesus, ele foi para as finais com o Fluminense, no campeonato, ele ganhou, o Jesus saiu campeão, né, de 2020. Foi na volta do futebol, começou no dia 18 de junho. O futebol parou 15 de março e a bola voltou a rolar no Campeonato Carioca, 18 de junho, Flamengo e Bangu. Flamengo e Bangu, exatamente. 3-0 Flamengo. Cara, eu narrei o jogo, sem público no Maracanã, sem público. Cara, no Maracanã, com o hospital de campanha. O primeiro jogo, quando parou, já foi sem público. Sabe o que aconteceu? Foram 2 jogos. No sábado, o Flamengo jogou com a Portuguesa, sem público. A Portuguesa fez 1-0. Quase perdeu o jogo para a Portuguesa. O Flamengo empatou, Deus sabe como. Se eu não me engano, foi um gol do Felipe Luiz, não me lembro agora quem fez. E no final do jogo, estava 1-0 Portuguesa. O Flamengo empatou e pá! Qualidade é qualidade, né? O time do Flamengo, infinitamente superior, conseguiu o gol da vitória. Poderia não ter conseguido, mas conseguiu. E aí ganhou, deu uma aliviada. Isso foi no sábado, dia 14 de março de 2020. No dia 15, jogaram Fluminense e Vasco, também sem público. Foi 2-0 Fluminense e o estádio foi fechado naquele dia. Quando acabou o jogo, meteram o cadeado, trancou e não abriu mais, a não ser no dia 18 de junho. O Flamengo, que já tinha jogado sem público contra a Portuguesa, muito mal, o jogo muito mal, jogou muito mal. O técnico era o Jesus, jogou muito mal, quase perdeu. Veio para jogar com o Bangu, para a reabertura do campeonato, ganhou do Bangu de forma assim, muito apertada. O Bangu é um time ajeitadinho e tal, mas deu uma canseira no Flamengo terrível. E nos jogos contra o Fluminense, aí ele passou, né? Ganhou um outro jogo, contra o pequeno, agora não me lembro qual foi, e vinha do empate com Volta Redonda, Madureira, empatando jogos estranhos, assim, para o padrão Flamengo, né, para o nível do time. E aí ele foi para as finais com o Fluminense, e se você olhar, embora o resultado tenha sido, o Fluminense foi campeão em cima do Flamengo do retorno. E aí eles foram para decidir o título. Se o Flamengo ganhasse, acabava. Mas o Fluminense foi campeão, ele ganhou do Flamengo. Empatou, tal, não sei o quê, foi para os pênaltis, o Fluminense ganhou nos pênaltis, foi campeão. Aí forçou o quê? Mais 2 Fla-Flus. Eu já tinha tido o Fla-Flu da semifinal, tinha tido o Fla-Flu que o Fluminense ganhou 1-0, o gol do Nenê, um golaço de calcanhar, e tinha tido já esse outro Fla-Flu, que já era pós-pandemia. Empatou 1, o Fluminense ganhou 1, o outro jogo terminou empatado, e na final o Flamengo ganhou com um gol do Vitinho, que foi no finalzinho do jogo, lá, 48. 48, 49 minutos, sei lá. O Vitinho fez o gol do título. O Flamengo tinha vantagem do empate, porque tinha ganho a Taça Guanabara, tinha mais pontos e tal. Mas o Flamengo já não estava mais, era o Jesus. Não estava jogando mais isso tudo. E o Fluminense estava naquela ascensão que o Real não tinha conseguido achar a mão. E o Fluminense sentiu menos. O público médio do Fluminense no Maracanã, 13 mil, 15 mil, 18 mil, quando é um jogo melhor, aí sim, aí lota, porque a torcida do Fluminense é enorme. Qualquer time grande tem uma torcida gigantesca suficiente para encher o estádio. E encher 2 de uma vez, encher 2 Maracanã, 3, o Botafogo tem, o Fluminense tem.
Só que, com o número de torcedores é muito menor, eles têm que estar numa fase esplendorosa para encher. Aí qualquer um deles enche o Maracanã. Porque são milhões de torcedores, tanto o Botafogo quanto o Fluminense. O Vasco nem se fala, porque é muito mais ainda. O Botafogo e o Fluminense têm 10% de torcida, 11% o outro, o Vasco tem 26%, e o resto é tudo Flamengo. Quer dizer, o Flamengo tem mais de 50%. O Flamengo sozinho tem mais do que os outros 3 juntos. Então, quem sente mais? O Flamengo. Então, os jogadores do Flamengo também sentiram muito isso. Isso é dito, inclusive, a mim por alguns deles. Sentiram demais. E isso aí a gente vai ter que conviver agora. A pandemia a gente vive outra vez um péssimo momento, pior até, né, do que o da primeira onda. Essa segunda onda é muito pesada. Então, Xará, é rezar para chegar mais vacina, lavar a mão, passar álcool gel, evitar distanciamento, fugir do bicho invisível, porque ele é danado, é chato pra cacete. Todo mundo conhece alguém que teve algum tipo de problema aí com alguém, com conhecido, com parente, com isso, todo mundo. Porque é um problema que se vive. Então, não tem outro recurso, tem que jogar com o estádio fechado. Ainda assim, o futebol com o estádio fechado, qualquer coisa que seja sem público e sem aglomeração, não tem problema. Você vê que o futebol é jogado e não causa nenhum problema. Não há nenhum transtorno. Ninguém se contaminou no campo? Não. Eles contaminam fora. E aí resolve, porque os clubes dão um tratamento ao jogador que eu gostaria, eu sei que é impossível, mas é o que eu gostaria que o povo tivesse, que as pessoas tivessem acesso ao tratamento e à assistência que tem os jogadores. Os jogadores são protegidos, muito, muito protegidos. Porque não tem aglomeração, não sei, entre eles, testados, monitorados, 30 médicos no entorno do cara, vitamina isso, aquilo, tudo bem, não tem remédio prévio, não tem tratamento precoce, não tem isso, mas tem uma série de medidas. Vitamina não sei o que e tal, eu não vou falar nome de remédio aqui, porque eu não sou médico, mas tem algumas coisas que os médicos dizem que utilizam como ferramentas de possível defesa. Não é remédio para curar, não existe remédio para curar a Covid. Estamos conversados? Sim, Penidaço. Queria te agradecer imensamente pela participação. Você não sabe, ganhei meu dia, cara. Ganhei minha terça-feira, não preciso de mais nada. Tudo certo, tudo tranquilo. Me coloco à sua disposição aqui na Bahia, quando precisar de alguma informação, de alguma coisa. E Obrigado. sabe que você vai contar sempre com minha audiência, meu carinho, meu respeito como narrador e como profissional. Obrigado, querido. Um grande abraço para você e para todo mundo que está aí acompanhando a gente. Valeu. Beleza? Um abraço. Mais, hein? Um abração.